Exulto de alegria no Senhor. Salmo 70. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no dia de hoje celebramos o ofício da festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, que foi introduzida na Igreja pelo Papa Sérgio I no século VII. E celebrar o nascimento de Maria apontar a realização da promessa messiânica. Embora a Sagrada Escritura não nos narre diretamente seu nascimento, a tradição da Igreja sempre reconheceu Maria como fruto de uma graça especial de Deus, destinada a ser mãe do Emanuel, o Deus conosco. E vejamos que 9 meses após a festa da Imaculada Conceição, celebramos a Natividade, que já nos aponta para a preparação da Natividade de Cristo. E com isso, mostra que a graça de Deus habita abundantemente na vida do ser humano. E quando habita abundantemente, transforma, santifica. E Maria, aquela que de fato, conforme o salmo de hoje, o seu espírito exultou de alegria, pois ela se colocou inteiramente em Deus. A sua vida é uma vida de entrega, assim como nós somos chamados a entregar a nossa vida a Deus. No evangelho de ontem, no domingo, Jesus disse que é preciso assumir a sua cruz, carregar a cruz, os desafios da vida. E os desafios da vida devemos entregar a Deus. Nós não caminhamos sozinhos. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Miqueias, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4, temos uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Está no versículo 1. E tu, Belém de Éfrata, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel. E esta profecia encontra eco em Mateus, quando apresenta a genealogia de Jesus, conforme iremos ver no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 1, dos versículos 1 ao 16 e 18 ao 23, e proclama que o Verbo se faz carne no seio da Virgem Maria, conforme está em Mateus 1, dos versículos 18 ao 23. E a liturgia nos conduz a ver que em Maria se manifesta a ponte viva entre promessa e cumprimento, entre raiz e fruto, entre o tempo da espera e o tempo da plenitude. E o interessante é que nos versículos 1 ao 4, quando menciona Belém de Éfrata, Belém significa casa do pão, é a pequena aldeia de onde brotará o verdadeiro pão da vida, Cristo. A pequenez de Belém é símbolo de como Deus escolhe o que é humilde para confundir os poderosos, conforme está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. E Miqueias anuncia um rei que não terá o poder militar de Davi, mas a força de um pastor. Ele governará não pela espada, mas pela justiça e pela paz. E suas origens são desde os tempos antigos. Aqui ressoa a eternidade do Verbo, que, embora nasça de Maria no tempo, existe antes de todos os séculos. E a mulher que dará a luz. Maria é o cumprimento desta imagem profética. Ela é a filha de Sião, aquela de quem nasce o Salvador. E com ele, a vinda do Messias traz reconciliação, não apenas política, mas cósmica, paz entre Deus e a humanidade, entre céu e terra. E no Evangelho de hoje, de Mateus, apresenta Jesus como herdeiro das promessas,
Temos a genealogia, onde temos que é descendente de Abraão e Davi. E a genealogia não é apenas um registro familiar, mas um fio de esperança que atravessa séculos, apontando para Maria como ponto culminante. O encadeamento de gerações revela que a história da salvação não é improviso, mas plano de Deus. Maria é o último elo antes da plenitude. Nela, Deus une o humano e o divino. E a menção de José, filho de Davi, confirma a linhagem davídica de Jesus, cumprindo a profecia de Miqueias sobre o rei que viria de Davi. E temos o anúncio do anjo, da citação de Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, se une à visão de Miqueias. Ambos convergem para Maria, a Virgem Mãe. E o Messias anunciado em Belém é o mesmo que se torna presença viva no seio da Virgem. Então, celebrar a natividade de Nossa Senhora é reconhecer que a esperança entrou no mundo. Miqueias apontava para Belém, mas já enxergava no horizonte uma mãe. Mateus nos mostra que esta mãe é Maria, escolhida desde toda a eternidade para ser a morada do Emanuel. E que assim possamos aprender a confiar que Deus se serve daquilo que é pequeno para realizar o grande, a deixar que a nossa vida, como a genealogia de Mateus, se torne parte do plano de Deus, e buscar em Maria o caminho para a verdadeira paz, que é Cristo. E com isso, devemos constantemente, no nosso dia a dia, nos tornar pequenos, para que Deus possa ter mais presença em nossas vidas. Lembrando que se tornar pequeno é realmente tirar de nossas vidas aquilo que não agrega, aquilo que toma o lugar de Deus, e colocando por de fato Deus como centro de nossas vidas, colocando Deus no centro de nossa morada, que é a nossa existência, para que então possamos caminhar o caminho da salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.